Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre digo, dominical porque é do Senhor. Pouco importa o dia da semana em que você está nos assistindo ou que está sendo transmitida esta aula. E nesse trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Na aula de hoje, nós falaremos sobre Naamã. Você já deve ter ouvido bastante mensagens a respeito de Naamã. E vamos tratar aqui, desta aula, alguns aspectos a respeito de Naamã e seu encontro com o profeta Eliseu. Senhor Deus, amado Pai, te damos graça por mais essa oportunidade que Tu nos dá de aprender a Tua palavra, de estudar a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a entender os aspectos da vida de Naamã, de Eliseu. Nos ajuda a ter entendimento a respeito dessa aula, para que possamos, ó Deus, aplicar em nossas vidas, crescermos na fé e assim sermos a cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto áureo, acompanhem conosco, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 14. E diz o seguinte: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leitura bíblica, acompanhe comigo. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar a partir da sua casa, ou então acompanhe pela tela, que nós vamos estar reproduzindo o texto bíblico aqui. Lá em 2 Reis ainda, capítulo 5, a partir do verso 1, está dito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo.
Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos ver o que Deus nos ensina? Na aula de hoje nós vamos aprender alguma coisinha, já vou dar uma introdução aqui, sobre o quê? Sobre obediência, humilhação, submissão e derrota de orgulho. Mais ou menos a nossa aula irá girar sobre esses temas. Mostra também que os métodos de Deus serão diferentes dos métodos que pensamos. Primeiro ponto, Naamã, chefe do exército sírio, um grande general. Afinal de contas, quem era esse homem chamado Naamã? Naamã era um comandante honrado, né? Como dizemos ali no versículo 1. A Síria, vamos fazer uma recapitulação aqui. A Síria era um reino inimigo, era um reino opositor a Israel. A Bíblia, ela relata várias passagens de conflito entre Síria e Israel, em que a Síria atacava o povo de Israel. Naamã, ele era um dos generais desses exércitos da Síria. E em uma das investidas da Síria contra Israel, foi levada uma menina de Israel como escrava. E essa menina foi para a casa de Naamã servir a esposa de Naamã. A mulher de Naamã, portanto, era a senhora dessa menina. Naamã era um homem respeitado pelos seus feitos. Gozava de muito respeito. Gozava de muito respeito de todas as partes. Dos homens, do rei, de seus comandados, de seus soldados também. Nós vamos mostrar isso mais lá à frente. Só que, vamos voltar aqui no versículo 1 de que nós lemos. Diz o seguinte, o finalzinho, né? Ele era herói da guerra, vírgula, porém leproso. Gente, quando nós estudamos português, nós aprendemos que essa palavrinha, esse vocábulo, né? Porém, ele é uma conjunção chamada adversativa. A adversativa significa o quê? Que se coloca uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente. O que foi dito? Foi dito que ele era homem de guerra, que ele era respeitado, que ele era um camarada muito querido, vírgula, porém leproso. Esse porém é como se fosse assim um banho de água fria nas qualidades que foram tratadas ali sobre Naamã. Homem respeitado, homem valoroso, herói de guerra, porém leproso. Imagine que um homem, né, o marido, pega e fala para a mulher assim, olha, você está bonita, mas esquece. O mas, ele invalidou qualquer coisa. O que vier depois, a mulher não escuta mais o que veio antes. Ó, você está bonita. Se ele falou mas, estragou tudo. Então, queridos, cuidado com o mas, cuidado com o porém, cuidado com o não obstante, o todavia, cuidado com as conjunções adversativas. Porque às vezes você pode magoar uma pessoa que você ama. Por quê? Porque usou uma conjunção dessa, uma palavra tão simples. Mas vamos seguir. Naamã era um dos generais, né? Falamos sobre isso, das qualidades de Naamã. E a lepra. Ele era leproso. Bem, a lepra, para aqueles que não sabem, a lepra ela é uma doença da pele. A lepra ela possui níveis de lepra. A lepra ela pode ser em casos mais leves e casos mais graves. Casos mais graves da lepra, a gente não vê praticamente hoje porque a lepra é uma doença contida, digamos assim. Aliás, nem se usa mais esse termo lepra. É hanseníase que se usa o nome. É o mal de Hansen, é a hanseníase. Mas a lepra, nos seus casos mais graves, ela chega a apodrecer as extremidades do corpo. Então, orelhas
o chamado pavilhão auditivo, a orelha, às vezes ela cai pedaços da orelha. Às vezes ponta dos dedos podem cair, tá bem? Por quê? Porque a lepra vai apodrecendo a pele. E a pessoa perde também a sensibilidade. Às vezes a pessoa pega num local quente, numa xícara quente, põe a mão no fogo e sequer sabe que está se machucando ali, porque não sente a dor. Ela perde a sensação de dor, do tato. Muito bem. A lepra, na antiguidade, era uma doença muito temida por causa desses problemas que ela leva. E ela é uma doença contagiosa. Então, qual que era o cuidado que se tinha com o leproso? Afastava-se o leproso da convivência social. Geralmente, algumas sociedades elas possuíam locais, vilas, digamos assim, de leprosos, em que as pessoas sadias elas chegavam, levavam o alimento ali para aquelas pessoas, não tinham contato nenhum com aquela pessoa, depois de uma semana voltava, deixava mais um pouco do alimento ali, para aquela pessoa que tinha lepra não ter contato com ela. Então era uma doença realmente muito grave. Em Israel, para o povo judeu, essa doença é símbolo de pecado, porque afasta as pessoas do convívio, da comunhão. Ela era símbolo de pecado. Então a pessoa geralmente ela é isolada. Eu não sei como que você, quando lê um texto bíblico, você procede. Eu particularmente, o que eu tento fazer? Eu tento na minha mente formar a imagem daquilo que eu estou lendo. É como se na minha mente começasse a passar um filme, uma peça de teatro, em que eu vou vendo os personagens, vou montando e eles vão atuando ali de acordo com o que está escrito no texto bíblico. Então, eu já pensei muito sobre Naamã, sobre a situação dele, eu fiquei imaginando a situação de Naamã. Naamã era um general poderoso, afamado, porém era leproso. Então Naamã, apesar de ter todo esse respeito do rei, será que ele chegava à presença do rei? Será que ele ficava 5 metros do rei? Porque ele tinha lepra, o rei não podia pegar a lepra do Naamã. Então provavelmente, apesar de ter esse respeito, quando Naamã iria ver o rei, Naamã talvez ficasse a 10, 15 metros do rei e tinha que ir lá relatar talvez as suas vitórias, os seus embates. E o rei ali de 15 metros falava assim, parabéns, hein? Uma medalhinha para você. Mais uma vitória que Naamã conseguiu. E em casa, qual seria a vida de Naamã? Talvez Naamã, será que ele era o mesmo quarto que a esposa dele? Talvez não, talvez Naamã tivesse cômodos. Uma acomodação específica para ele ficava apartado, talvez até dentro da própria casa. Talvez dentro da casa dele, ele não tinha comunhão com a sua própria família. Talvez os talheres, os pratos de Naamã não eram o mesmo da sua família toda. Naamã, portanto, mesmo sendo general, mesmo sendo um homem de toda, digamos assim, glória que ele tinha uma doença que fazia com que ele fosse... que ele sofresse muito, por causa de toda essa discriminação pela qual ele passava. Então, ele vivia um dilema da solidão, do isolamento. Nós sabemos o que é isolamento, nós sabemos? Nós estamos vivendo, ou vivemos, até pouco tempo atrás, essa questão do isolamento, por causa da Covid, da pandemia. Muita gente ainda está isolado. Muita gente se isolou durante a pandemia. Então, nós sentimos na pele um pouquinho daquilo que talvez Naamã sentiu na pele. Tá bem? Ele sentia na pele de verdade. Então nós temos a figura de Naamã. Vestes militares ali cheias de glória, de honra, medalhas talvez até como nós falamos, e por baixo daquelas vestes, uma lepra, leproso. Talvez nem todo mundo sabia que Naamã fosse leproso. Talvez isso fosse conhecido de um grupo pequeno, mas ainda assim fazia com que Naamã tivesse uma vida diferenciada dos demais. Agora vamos falar dessa menina. Essa menina, a Bíblia chama de menina. Essa menina era uma escrava e estava ali na casa de Naamã a serviço da sua esposa. E essa menina o que fala? Vamos voltar no verso 2?
Verso 2 não, melhor. No verso 3. Disse ela à sua senhora, ou seja, a esposa de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Vejam só essa menina. Ela está lá no exterior, numa casa estrangeira, numa terra estrangeira, numa casa estranha, né? Com pessoas estranhas, uma escrava. E mesmo assim, essa menina mantém laços com a sua terra, porque ela sabe quem é Eliseu. Ela sabe que na sua terra tem profeta. Ela sabe que na sua terra tem Deus. E ela ali, sendo escrava, ela dá testemunho e diz: ah, se meu senhor fosse, né, na presença ali do profeta, ele seria curado. Então essa menina já tinha convicção de quem era Eliseu. Só que uma coisa nunca tinha acontecido. Eliseu nunca tinha curado um leproso. Mas ainda assim ela sabia que ele poderia fazê-lo. E ela pega e dá esse testemunho. E com esse testemunho, o que aconteceu? Primeiro, ela incendiou o coração da esposa de Naamã. Essa menina deve ter falado com tal convicção, com tal fervor, que a esposa de Naamã se encheu de esperança. Se encheu de esperança, falou assim: puxa, então tem solução, tem saída, tem cura. À noite, quando Naamã chegou em casa, ou talvez um mês depois, porque devia estar numa campanha militar, ela chegou para o marido e falou: marido, Naamã, preciso falar com você. O que é, mulher? Preciso falar com você. Tem cura a tua lepra. Como assim tem cura a minha lepra? Tem um profeta em Samaria, tem um profeta em Israel. A menina aqui falou. É verdade, é verdade. Aquela palavra daquela menina, de repente, encheu o coração de Naamã também. Naamã, talvez, ele achava que não tinha mais esperança para ele, mas falou: não, tem esperança sim. Tem esperança. E ele foi lá até o rei. Olha só a coragem de Naamã. Falou: pô, menina. Gente, qual a idade dessa menina? A Bíblia não fala o nome, não fala idade. Essa menina, eu tenho para mim que ela devia ter entre uns 8 e 12 anos. Era uma menina mesmo. Entre 8 e 12 anos, talvez. E Naamã, então, vai ali até o rei. E o rei também se enche de esperança. Falou assim: pô, Naamã, meu servo, meu valoroso general, vai ser curado. Naamã, eu vou escrever uma carta aqui para o rei de Israel, você vai lá, se apresenta e vai ser curado. Então, vejam só a palavra dessa menina, o poder que fez. Essa menina, a palavra dela, mexeu com o reino da Síria. Mexeu com o reino da Síria. Reis foram movimentados por causa disso. O rei da Síria e o rei de Israel. Então, essa menina, nós não conhecemos nome, não sabemos nome. Às vezes a gente fica preocupado em ter o nome reconhecido, o nome sendo falado pelas pessoas. Está aí uma menina que não se sabe o nome, não se sabe a idade, não se sabe de que cidade veio, não se sabe o nome dos seus pais, não se sabe nada dela. Mas que ela deixou registrado uma grande passagem na Bíblia. Um dia nós vamos chegar no céu, vamos estar lá andando e tal, de repente vamos encontrar uma jovem, fala assim: e aí, tudo bem? Você quem foi na terra? Aí eu fui a menina que falou de Eliseu para Naamã. Sério? Vai ser um grande dia conhecer essa menina lá. O que você acha? Vamos juntos? Conhecê-la? Vamos lá. É isso, queridos. Depois disso, Naamã pega o quê? Naamã faz uma caravana, pega alguns presentes e se dirige até o rei de Israel. Ele vai até o rei de Israel. E aqui é interessante, porque esse rei aqui de Israel era o rei Jorão. E é interessante por quê? Porque existe um paralelo, a gente pode ver um paralelo aqui de Eliseu, de Naamã indo até o rei de Israel, assim como os magos, quando Jesus nasceu, foram ao palácio de Herodes. Porque os dois casos, eles foram no lugar errado. No lugar errado. Por quê? Porque os magos achavam que um rei, que era o menino Jesus, ele tinha que nascer num palácio. E Naamã e o rei da Síria, eles acharam o quê? Ora, se tem tal profeta em Israel, esse profeta tem que estar no palácio. Esse profeta tem que estar no palácio ajudando o rei. Só que o rei Jorão, infelizmente, não era daqueles que andavam nos caminhos do Senhor. Não era.
E ele rejeitava, de certa forma, a presença do Senhor. Por quê? Porque ele sequer tinha contato ali próximo com Eliseu. E o que acontece? Muitas pessoas acabam fazendo isso ainda hoje. Vão na procura, mas vão no lugar errado. Sabe que Deus salva, mas procura Deus da forma errada. Isso, infelizmente, ainda acontece nos nossos dias de hoje. Procura Deus, mas procura Deus no lugar errado, no lugar equivocado. Muitas pessoas querem Deus, queridos. Eu digo que a maioria das pessoas querem Deus. Mas muitas delas, infelizmente, estão buscando Deus da forma errada. Qual é a forma correta de se buscar Deus? Através da sua palavra. Através da palavra de Deus. Foi Ele que deixou essa palavra, essa carta escrita aqui para nós. Cumpre a nós estudarmos, cumpre a nós cumprirmos o que está escrito aqui nesta palavra. E também, o que aconteceu? Assim que o rei recebeu Naamã, nós lemos que, voltando lá no verso 7, né? Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Olha só a preocupação do rei Jorão e a falta de entendimento, sabedoria, de intimidade com Deus da parte do rei Jorão. O rei Jorão, ele pensou que talvez o rei da Síria estivesse arquitetando um plano. Porque se ele não atendesse a um pedido do rei da Síria, o rei da Síria poderia ter pretexto para invadir Israel. Mas não era isso. O pedido do rei da Síria era um pedido honesto. Ele queria que Naamã fosse curado. Entretanto, quando Naamã chegou, o que o rei Jorão deveria ter falado? Se ele soubesse, né? Se ele tivesse intimidade com Deus, se ele tivesse intimidade com o homem de Deus, Eliseu, ele falaria: olha, não é comigo, você vê o lugar certo, mas eu vou te levar até o homem que vai resolver o seu problema. É Eliseu. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Então ele não pôde ajudar. E aí ele ficou com medo. E aí Eliseu, ele faz a mesma coisa que Elias fez quando nós estudamos lá o reinado de Acasias. Porque o reinado de Acasias, o que aconteceu? Elias, ele interceptou os mensageiros lá de Acasias quando eles estavam indo à cidade de Ecrom para consultar o quê? Consultar o tal deus Baal-zebub. E ele não deixou. Ele não deixou, falou: senhor, pode parar. Volta para o rei Acasias e diz que há rei aqui, há Deus aqui em Israel. Da mesma forma que Eliseu, vendo que o rei se atrapalhou todo ali, Eliseu pega e manda mensagem ali para o rei. Fala assim: ó, escuta, por que você está rasgando as tuas vestes? Existe profeta em Israel, manda ele para mim. Porque, e aqui ele é chamado de homem de Deus, né? Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então não tem que procurar outro, é procurar o homem de Deus. E aí então o que acontece? Naamã vai se apresentar ali diante de Eliseu. E Eliseu, ele não se impressiona com a majestade, digamos assim, de Naamã, não se impressiona com os presentes que Naamã está trazendo, não se impressiona com o nome, com o posto militar que Naamã possui, e simplesmente ele manda um mensageiro falar com Naamã. Ele nem recebe Naamã dentro de sua casa. E ele chega lá e manda dizer para Naamã se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a palavra de Deus diz que Naamã ficou muito indignado. Muito indignado. Afinal de contas, primeiro, isso é jeito de receber um homem como eu? Não sabe quem eu sou? Vocês já ouviram isso? Sabe com quem você está falando? Ele não sabe quem é Naamã?
Como que nem fala com Naamã face a face? Manda um mensageiro. Segundo, fala para mergulhar nesse rio chamado Jordão. Se é para mergulhar, eu teria mergulhado lá nas águas da Síria, de Abana e Farfar. São dois rios que ainda existem hoje, né? Hoje é o rio Barana e o rio Awaj. Então ele estava expressando aqui orgulho pessoal e orgulho nacional também. Querendo dizer que os rios, a terra dele era uma terra de melhor qualidade, comparando com as terras ali de Israel. Então, Naamã mostra aqui, queridos, que ele tinha aquela roupa toda bonita de general. Por baixo daquela roupa, ela tinha aquela lepra, mas por baixo da lepra tinha ainda o orgulho, que estava mais impregnado ainda. E ele fica indignado e ele resolve o quê? Vamos ver aqui o que fala o Naamã, verso 11. Naamã, porém, muito se indignou, esse foi, dizendo, pensava eu que ele sairia até comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Muito bem. Então aqui está demonstrado que Naamã não tinha apenas lepra. Naamã tinha alguma coisa que precisava ser curada antes da lepra, que era o orgulho. Só que, apesar disso, Naamã ele tinha uma outra qualidade. Naamã sabia ouvir. Naamã sabia ouvir. E no meio do caminho, eles começaram a voltar. Não dá para saber aqui quanto eles se afastaram ali da casa de Eliseu. Mas os oficiais de Naamã começaram, eu fico imaginando assim, eles começaram a olhar para o outro, estamos voltando, mas o comandante nem está curado, o general não está curado, e é só mergulhar. É só mergulhar, o profeta falou que é só para mergulhar, não precisa fazer mais nada. E um ficou olhando para o outro, e falou, gente, quem vai falar com o Naamã? Quem vai falar? E aí ficaram encostando, chegaram no Naamã, talvez já depois de uns 10 quilômetros ali, falou, Naamã, comandante, o senhor dá licencinha? Podemos falar um negócio com o senhor? Puxa, o senhor é um homem honrado, o senhor é um homem que faz coisas difíceis, já fez tantas coisas em batalha. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa muito difícil, o senhor teria feito, nós sabemos disso. Conhecemos o senhor. Mas ele só falou para mergulhar naquele rio lá, Rio Jordão. E aí Naamã pensa, e Naamã fala assim, tá bom, vamos lá. Aí Naamã voltou, Naamã mergulhou 7 vezes e ele foi curado. Foi curado, tá aqui, ó. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante. Consoante é conforme, de acordo, nos termos em que a palavra foi falada, em obediência ao que foi falado. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Ficou com uma pele de uma criança, com a carne de uma criança, lisinha, fresquinha, né? Novinha. Naamã foi restaurado totalmente, tendo mergulhado ali as 7 vezes no Jordão. Aqui, Deus nos ensina que o jeito de Deus é um. O método do homem, às vezes, é outro. Naamã, como ele disse, estava esperando que eu ia ficar em frente ao profeta, o profeta ia levantar a mão sobre mim, ia falar algumas coisas ali e eu ia voltar curado. Eu vou mergulhar no Jordão? Mergulhar no Jordão. Se era para mergulhar, eu mergulhava lá. Não, o plano de Deus era outro. Antes disso, Naamã, antes de mergulhar, perca o orgulho. Perca o orgulho. Essa era a mensagem que Deus queria dar para Naamã ali, né? Então, Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é como? Boa, agradável e perfeita, conforme diz lá em Romanos 12:2. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, queridos. Naamã sujeitou-se à palavra de Deus e experimentou essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando? Quando ele fez
consoante a palavra do homem de Deus. Enquanto eu, enquanto você, enquanto nós insistimos fazer do nosso jeito, cabeçada. Nós vamos estar dando cabeçada. Mas, no momento em que resolvemos fazer conforme a palavra do homem de Deus, aí sim nós vamos fazer do jeito correto e experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Tá? Se houvesse se mantido firme na sua inflexibilidade, né? Dureza de coração, Naamã teria voltado para Damasco, que é na Síria, capital da Síria, e teria vivido como, queridos? Como vocês acham que teria sido a vida de Naamã? Uma vida de frustração, uma vida de tristeza. Certo de que agora não tem mais cura mesmo, agora não tem mais jeito. Tá bem? E derrotado, né? Derrotado, porque saiu com aquela expectativa toda. A esposa, a menina, o rei, os seus súditos, os seus comandados ali, todo mundo torcendo pela cura de Naamã. Mas Naamã volta leproso. Continua a 15 metros de mim, Naamã. Continua comendo com seus pratos separados, a sua roupa sendo lavada separada, os seus talheres separados. Você dorme naquela outro canto da casa ali. Tá bem? Depois que a gente comer, você come. Ou você come primeiro e a gente come depois. Mas contato com você não, Naamã, porque você continua leproso. Mas Naamã, felizmente, ele se rendeu à palavra do homem de Deus e ali ele foi curado da lepra. E aqui uma coisa que eu queria ressaltar. Uma coisa que a gente tem falado muito na igreja nos últimos tempos, que vocês talvez não sei se vocês perceberam, eu tenho percebido isso. A gente tem falado muito sobre influência. Influência. Como que a gente pode exercer influência sobre as pessoas e como que as pessoas têm exercido influência sobre nós. Aquela menina exerceu uma influência enorme na sua senhora. Quando ela pregou a palavra foi aceita no coração daquela mulher, ela falou para o Naamã, Naamã falou para o rei. E aqui os oficiais de Naamã influenciaram positivamente. Eles foram ali, deram um conselho, eles estavam aconselhando o seu general. Queridos, isso antigamente era algo quase que inaceitável, porque um general, afinal de contas, ele está numa posição que ele é que sabe de tudo. Tá bem? Mas ele ali aceitou o conselho dos seus homens, porque ele sabia que os homens queriam o melhor para ele. Tá bem? Então saiba, voltamos à questão dos conselhos, saiba ouvir e saiba discernir os conselhos. Tá bem? E por último, eu só quero fechar aqui nessa questão. Deus opera milagres e não misticismos. Queridos, ir ao Jordão, mergulhar 7 vezes foi a palavra que Deus deu por meio de Elias ali para Naamã. Era uma palavra que servia para Naamã. Não adianta você achar que você tem que pegar o avião, você tem que ir para Israel, chegar no Jordão, mergulhar 7 vezes e alguma coisa mágica vai acontecer contigo. Um milagre vai acontecer contigo. Porque essa palavra foi para Naamã. Não adianta você ir na igreja tal, ou comprar pelo Mercado Livre, internet, sei lá o quê. Água do Jordão. Não vai adiantar nada, hein? Primeiro que eu não sei se é água do Jordão. E eu falo para você, a água do Jordão é água. É água. Tá bem? Não tem nada de poderoso na água do Jordão. É água. O poder está na palavra de Deus, não está na água do Jordão, hein, queridos? Então não fica com misticismo. O copo d'água, a água do Jordão. Para com misticismo, pelo amor de Deus. Volta para a palavra. Palavra. Queridos, essa é a mensagem de hoje. Essa passagem de Naamã teria tanta coisa para explorar mais, mas a gente tem que encerrar, tá bem? Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Eu queria só fazer a conclusão aqui. Dizemos o que aprendemos com a menina. O que a menina, aquela menininha, nos ensina? Nos ensina que estejamos onde estiver, tá? Mantenhamos a fé, porque foi o que ela manteve. Ela sabia do que podia acontecer lá.
Ela sabia do que estava acontecendo em Israel. Mantenhamos a fé e demos testemunho da nossa fé. Manter e dar testemunho da nossa fé. O que aprendemos com Naamã? Naamã nos ensina que a glória exterior não revela quem somos, não revela o nosso interior. Temos de buscar quem de fato tem poder para nos salvar. Então, vamos a quem pode realmente resolver as nossas questões. Temos de ser humildes diante da palavra de Deus e nos conformarmos com ela, sermos transformados por ela. Se a palavra, se somos confrontados com a palavra, temos que nos render, queridos. A palavra de Deus tem que estar, a gente tem que ser algo que nos incomoda. Como assim a palavra de Deus tem que nos incomodar? Tem que nos incomodar, porque senão eu estou numa zona de conforto. Quando eu não sou incomodado pela palavra, é porque meu coração está duro. Deus fala comigo e ó, nada. A palavra cai aqui, é igual, como é que o pessoal, Vedacity, né? Bate a água aqui, ó. Não, meu coração não pode ter Vedacity não, queridos. Não pode ser emborrachado. Meu coração tem que ser um coração, ó, que suga a palavra de Deus. Bateu aqui a palavra, meu coração pega para ele e vamos praticar e vamos mudar. Tá bem? E temos de ser humildes diante da palavra de Deus e nos arrepender das decisões, né? Naamã estava voltando para casa. Ouviu lá os seus oficiais e falou: vocês estão certos. Vamos voltar. Tá bem? E foi curado e obteve vitória. E Eliseu, o que nos ensina? Que um homem de Deus não tem que se impressionar com o status de ninguém. Ah, o cara, ele é diretor de uma empresa. Ah, o camarada, ele é o cara que tira cópia lá na empresa. Para Deus, queridos, é o mesmo nível. Então, para o homem de Deus tem que ser o mesmo nível também, de dignidade diante de Deus. E o homem de Deus não deve buscar vantagens pessoais, porque Eliseu recusou todos os presentes ali que Naamã levou. Tá bem? Queridos, essa é a nossa mensagem para hoje e é aquilo que Deus quer que nós tenhamos guardado no coração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a Tua Palavra. Essa passagem, Senhor, de Naamã, de Eliseu, dessa menina, Senhor, ela nos ensina muito, Deus. Pai, nos ajuda a ter um coração como o de Naamã, que se deixou ser tocado ali, primeiro pela palavra da menina, que levava o Teu Evangelho, levava a Tua palavra de vitória. E depois também, quando o seu coração se endureceu, ele mesmo assim não se deixou permanecer nesse estado, mas ele se arrependeu quando ouviu ali o conselho, o bom conselho dos seus oficiais, voltou para Israel, se submeteu à palavra do profeta que vinha do Senhor e foi curado e alcançou a vitória. Te pedimos a Deus, o Senhor nos ajude também a aprender com Eliseu, Senhor, a não sermos impressionados, ó Deus, com os poderosos, ou também até mesmo desprezarmos o simples, Senhor, que nós possamos ver as pessoas do modo como o Senhor vê, com os olhos que o Senhor vê. Senhor, pedimos também, abençoa a nossa igreja, aquelas pessoas que trouxeram os dízimos, ofertas, Senhor. Abençoa, Senhor, a obra da Tua casa, Senhor, que precisa ser sustentada. Levar o Teu Evangelho, Senhor, aonde ele ainda não foi levado. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe cada centavo que está sendo depositado na nossa igreja. Que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, à equipe do conselho da igreja, da diretoria da igreja, para administrar com zelo. E que possa ter, novamente te peço, a Tua visão a respeito de como deve ser usado cada recurso nosso. Pai, nos leva na Tua santa paz e nos traz na próxima semana para um novo aprendizado. Isso se Teu Filho não voltar antes. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vai na paz. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.